Bom dia, irmãs, paz do Senhor. Estamos começando hoje mais um Café com Palavra. Eu queria que você abrisse a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 15, a partir do verso 1. Mas antes da gente começar, irmãs, eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça e você, no seu lugar, onde quer que você esteja, orasse ao Senhor e pedisse discernimento e falasse: Pai, me dê discernimento. Abra o meu entendimento para entender a sua palavra nesse dia, em nome de Jesus. Amém, irmãs? Irmãs, a palavra do Senhor diz, lá em Lucas, capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim: Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este que recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs essa parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso, e chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãs, essa palavra é da parábola perdida. Talvez você que esteja ouvindo nessa manhã, você possa já ter ouvido várias vezes esse versículo, essa história. E nesse contexto, irmãs, a palavra de Deus diz, no verso 1, que os publicanos e pecadores, aquelas pessoas, irmãs, que eram mal faladas, mal vistas pela sociedade, pelas coisas que faziam, estavam ouvindo as palavras de Jesus, estavam ouvindo o que Jesus estava dizendo. E aí, nesse meio tudo, irmãos, estavam os fariseus e os escribas, os mestres, doutores da lei, estavam ali também presentes. E eles começavam a murmurar, eles achavam aquilo um absurdo, Jesus estar pregando e falando para aquelas pessoas, sobre a palavra de Deus. E aí Jesus ele vem de uma forma maravilhosa para ensinar para aquelas pessoas e também para nos ensinar. A qual motivo Jesus veio? Para qual motivo Jesus veio ao nosso encontro? E ele começa a contar a parábola de um homem que era um pastor, onde tinham 100 ovelhas. E a história diz aí no verso 4, uma pergunta que Jesus indaga. Como pode um homem, um pastor, que tem 100 ovelhas, perder uma, não deixar no deserto as 99 e ir atrás dela para achar ela? E a Bíblia vai falando no verso 4 assim, que Jesus diz assim: E achando-a, no verso 5, pôs sobre os seus ombros gostosos, chegando a casa, convoca seus amigos, seus vizinhos, e ele diz: Alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. E no verso 7 ele diz que haveria grande alegria no céu, a qual aquele pecador, um pecador se arrependesse mais do que as 99 pessoas justas. Ou seja, irmãos, Jesus estava dando uma lição para os fariseus e também uma lição para nós, que às vezes despreza as pessoas mal faladas. Jesus, irmãos, ele veio trazer um ensinamento aqui muito grande para a nossa vida. Primeiramente, o ensinamento que Jesus ele não veio para as pessoas boas. Eu quero dizer para você, irmã, que nós não somos pessoas boas, nós somos também pecadores. E Jesus ele veio para aqueles perdidos. Mas ele ilustra aqui, na palavra de Deus, dois personagens, a ovelha e o pastor. E eu queria falar um pouco da característica das duas coisas, para você entender o contexto dessa parábola. Você já pesquisou como é que é a vida de um pastor? Quem é o pastor? O que é o pastor? Eu separei aqui algumas coisas para você entender. Eu queria falar hoje. Eu queria falar a primeira característica de um pastor de ovelhas, pastor mesmo do animal. O pastor de ovelhas, primeira coisa, a característica que ele tem, irmãs,
ele tem cuidado e proteção por aquelas ovelhas que ele cuida no pasto. Ele defende, ele protege, ele cuida, ele ama, ele dá carinho, ele dá zelo, ele tem zelo por aquilo ali. Essa é a primeira característica de um pastor de ovelha. Sabe qual é a segunda característica, irmãos, de um pastor de ovelha? O pastor, se você pesquisar no YouTube ou em qualquer lugar, você pode ver vídeos, né? O pastor num pasto, ele sempre está à frente da ovelha. Ele sempre está à frente da ovelha para mostrar o caminho certo para aquelas ovelhas, para aquele rebanho que ele está tomando conta. O terceiro característica de um pastor. Você sabia, irmã, que o pastor de ovelha, ele conhece a ovelha pelo nome e ele dá a vida por elas. Ele conhece nome por nome da ovelha do rebanho. Isso é importante para ser um pastor de ovelha no natural. Olha que coisa linda que é a profissão de um pastor. Mas, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que em João 10, no verso 10, diz assim, ó, e disse-lhe Jesus, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu quero dizer para você nesse dia de hoje, sabe quem é esse homem? Sabe quem é esse pastor? É Jesus. Jesus Cristo, ele é o bom pastor. Ele é esse homem. E como, irmãs, ele cuida, ele zela. Jesus, irmãs, que é o bom pastor, ele cuida de nós, ele protege nós, ele nos defende. A Bíblia diz, irmãos, que ele veio para nos defender, né? Que ele veio para ser o nosso advogado. A Bíblia também diz, irmãs, que ele está à nossa frente. O próprio versículo que eu acabei de ler aqui. Eu dou a vida. Eu dou a vida. Ou seja, ele vai defender, ele vai proteger, ele vai buscar, ele vai resgatar, ele vai trazer esse cuidado, esse zelo. Ele vai trazer a direção no caminho certo. A palavra do Senhor diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, irmã, Jesus, ele traz o caminho certo, ele nos guia no caminho certo. Por isso que ele é o bom pastor. A Bíblia diz, irmão, que ele conhece nome por nome. Ele me conhece, ele conhece você pelo seu nome. Ele me conhece pelo meu nome. Ele conhece toda a situação, tudo que a gente está passando na nossa vida. Ele conhece, sabe, ele se preocupa e ele zela por aquilo. E a Bíblia diz aqui no verso 4 que esse bom pastor foi atrás da ovelha perdida. Eu quero dizer para você, Jesus, ele nunca nos abandona, Jesus, ele nunca nos deixa, Jesus, ele sempre está conosco. Ele é o nosso bom pastor e nada nos faltará. O Salmo 23 está próprio aí para nos afirmar e nos dizer isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, em qualquer situação da nossa vida, em qualquer situação que nós estamos passando, Jesus é o bom pastor. Jesus, ele vai atrás daqueles que estão necessitados, estão perdidos, precisando da ajuda dele. Ele é o bom pastor e ele dá a sua vida pelas ovelhas. Que isso possa estar dentro do seu coração, na sua mente, e isso possa estar bem nítido. Ele jamais ele vai abandonar. E ele disse isso para aqueles fariseus, eu não posso deixar. E a Bíblia diz, é tão lindo, irmãos, esse versículo, que ele diz assim, achando-a, ele coloca nos seus ombros. O que o ombro, né?
aquele cuidado, aquele zelo, aquele amor, sabe? Aquele carinho que Jesus faz, que fez e faz até os dias de hoje, com cada um de nós, quando a gente está perdido, sem direção. Ele é assim, ele é o bom pastor. Mas, missionária, quem é a ovelha? Quem é essa ovelha perdida? Sabe quem são as ovelhas, irmãs? A ovelha é a igreja. A ovelha somos nós. Só que às vezes, irmãs, nós estamos perdidas, sem rumo, sem direção. E eu quero falar um pouco sobre a característica da ovelha, do natural. Irmãs, sabe a primeira característica que eu queria falar da ovelha? A ovelha natural, eu pesquisei, ela tem uma visão de campo de quase 300 graus, mas ela enxerga mal, de perto, diretamente atrás do corpo, ou seja, ela não consegue enxergar muito bem. E aí é a voz do pastor que traz a direção para a vida dela. É a voz do pastor que faz com que ela comece a seguir a direção certa. É através da confiança, a voz do pastor dá confiança para ela e ela vai, ela conhece a voz. Fala, você repete aí no seu lugar. A ovelha conhece a voz do pastor e segue. Por quê? Porque ela não tem muita visão. Ou seja, ela segue pela voz, pelo que ela ouve. Ela ouve a voz do pastor e ela sabe quem é o pastor e ela segue. Mas ela tem uma característica muito ruim. Por essa visão, não ter muita visão, né? Se ela estiver sozinha, irmãos, ela se perde. Ela precisa estar no rebanho, ela precisa estar junta, ela precisa estar junto com as outras, para ela não se perder. E aí, irmãos, olha o que a palavra está dizendo, que havia uma ovelha perdida. Ou seja, talvez essa ovelha, ela também ficou sozinha por algum motivo e ela se afastou. Ela saiu do rebanho. Ela ficou longe do rebanho e acabou não ouvindo mais a voz do pastor e se perdeu. E quantas irmãs dentre nós, às vezes estamos perdidas, estamos longe da presença de Deus, desanimadas, frustradas, longe, vivendo uma vida de pecado e afastada da presença de Deus, afastada do corpo de Cristo. Mas eu quero dizer para você que o desejo de Deus não é que nós venhamos estar longe da presença de Deus, longe do corpo de Cristo, longe do Senhor. O desejo de Deus é que nós, assim como a ovelha natural, ouça a voz do bom pastor e o segue. E caminhe por esse caminho. E se arrependa. Talvez você que está ouvindo nessa manhã, nesse dia, missionário, eu estou afastado, eu estou longe, estou com sentimentos longe, estou com os pensamentos longe, estou com a vida longe. Talvez você que está aqui ouvindo também não seja nem serva de Deus. Eu estou longe da presença de Deus. E Jesus está dizendo nessa manhã para você, está trazendo na lição através da palavra, que Ele não abandona aqueles que estão afastados, que estão longe. Ele está querendo te achar. Quando Ele te acha, Ele te coloca no ombro, te coloca no prumo, Ele não vai te julgar. Ele vai querer que você se arrependa. Porque a Bíblia diz aqui, irmãos, que Ele, quando Ele achou, Ele diz assim, há uma alegria muito grande no céu quando um pecador se arrepende. Ou seja, a ovelha, ela ouviu de novo a voz do bom pastor. O pastor achou ela de novo
E talvez nessa manhã Jesus está achando você. Através dessa palavra, através dessa mensagem que está sendo falada para você nessa manhã. Deus está dizendo para você, volta, se arrepende, eu estou aqui de braço aberto, eu sou um bom pastor, e eu vou dar a vida, eu vou te proteger, eu vou te cuidar, eu vou zelar pela sua vida, então se arrependa. Então, irmãs, eu quero deixar essa breve palavra no seu espírito nessa manhã, sobre a sua vida. Jesus é o bom pastor, ele veio dar a vida para mim, para você, ele veio para os perdidos, ele veio para aqueles que estão necessitados, que estão precisando de ajuda, que estão precisando de alento, que estão precisando de algo dele. Mas para isso acontecer, para que Jesus se faça o seu bom pastor, você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa ouvir a voz dele e seguir, trilhar o caminho que ele está falando, observar, fazer, seguir o caminho que ele está dando, a direção certa para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Confiar no Senhor. Porque quando a gente conhece a voz e segue, é porque a gente tem confiança. E às vezes a gente não tem confiança no Senhor. Você precisa confiar em Deus. Você precisa seguir a Deus. Você não pode, irmãos, ficar sozinho. Peça ajuda se você está se sentindo triste, se sentindo desanimada, se sentindo fora da caixinha. Peça ajuda às irmãs, aos irmãos, à igreja. Não se afaste. Fique perto da presença de Deus, do nosso Senhor. Ouve a voz do seu pastor e segue ele. Amém? Eu quero deixar essa breve palavra para você. E você que talvez que esteja ouvindo aqui, mulher, e pense a mesma coisa que o fariseu. Não seja como o fariseu que ficou julgando as pessoas pela forma de ser. Jesus, ele veio para trazer salvação para todos. Ele veio trazer salvação para cada um de nós. Nós não podemos julgar as pessoas pela forma de viver. Nós devemos trazer e atrair as pessoas para a presença de Deus. Porque tem muito disso, irmão, no meio cristão. Eu olho pela condição, eu olho pelo jeito, eu olho pela forma. Aquela pessoa está assim, aquela pessoa está assada. E às vezes a gente acaba afastando as pessoas mais da presença de Deus. Não seja como os fariseus. Faça como Jesus. Leve a palavra de Deus para as pessoas perdidas. É elas que precisam. Elas que mais precisam. A gente precisa ter esse entendimento, assim como Jesus. A gente precisa apregoar o Evangelho de Deus, a palavra de Deus para as pessoas. Então você que está ouvindo nesta manhã, nesse dia, ou amanhã, à tarde, ou à noite, o horário que você puder, entenda. Jesus, ele veio para os perdidos. Jesus, ele veio para nos salvar. E nós também estávamos perdidos e nós fomos achados. Você precisa dar glória a Deus que você foi achada por Jesus. Ele te achou, ele te cuidou, ele zelou por você. E ele tem grande alegria quando um pecador se arrepende. Talvez você que ouve essa mensagem, talvez, olha, eu tô longe. Quero dizer para você nessa manhã, Jesus está te achando. Através dessa mensagem, ele cuida de você, se arrepende, volta para Jesus. Volta para o caminho certo. Volta a ouvir a voz de Deus. E vamos seguir, irmãs. É maravilhoso seguir esse bom pastor. E o Salmo 23, ele é clássico, né?
e traz e faz muito bem para a nossa vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de paz. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. É isso que Ele faz na minha vida e é isso que Ele faz na sua vida. Refrigera a minha alma. Ele refrigera a sua alma, nossa alma, nosso espírito. E que nessa manhã você possa ficar com essa palavra no teu coração. Que essa palavra possa entrar no teu espírito e dizer, nossa, eu fui achado. Talvez você que está ouvindo aqui, eu não estou nessa situação, missionário, que você disse, estou longe. Então agradeça a Ele, fala, Deus, obrigado por o Senhor me achar, ter me achado, ter me purificado, limpado, tirado tudo. Obrigado, Senhor. Mas se você está nessa situação que eu disse, peça perdão a Ele, volta para Ele, segue a Ele, em nome de Jesus. Quero deixar um abraço, um beijinho e até o próximo. Amém?